e a segunda doença importante que nós vamos falar, né, nesse podcast número 10 é a esporotricose, pessoal. A esporotricose, ela é uma doença, né, que nós conhecemos como a doença do jardineiro ou a doença da roseira, tá bom? Então vamos lá? As primeiras perguntas do Bill. E agora, amiguinhos, nós vamos falar da segunda doença importante desse podcast, a esporotricose. Bora lá? Então, vamos perguntar, o que é a esporotricose? Então, o Bill me perguntou o que é a esporotricose. Então, a esporotricose é uma doença de pele profunda causada por um fungo chamado Sporotrix, tá? Nós temos duas espécies importantes de Sporotrix aqui na nossa região, Sporotrix schenck e o Sporotrix brasiliensis, que é uma nova espécie e que está se tornando mais comum na grande maioria dos estados no Brasil, tá? E por que ela chama doença do jardineiro? Porque há uns 30, 40 anos atrás, né, no outro século ainda, os nossos avós e bisavós costumavam ter aquelas casas abertas com a frente exposta, não precisa desse monte de grade que tem hoje, né? E nessas frentes, eles enfeitavam as frentes das casas com roseiras coloridas, tá? E a roseira, todo mundo sabe, tem muito espinho, certo? E o espinho da roseira, ele é um espinho invertido assim, né, pelo caulezinho, e essa extremidade invertida do espinho acumula uma grande quantidade de matéria orgânica, de bactérias, fungos, terra, né? Fezes de animais. Então, quando o jardineiro ia podar, né, que eles falam, as roseiras, muitas vezes eles se espetavam com esses espinhos, que estavam com um fungo lá dentro, tá? E quando há abertura de uma porta de entrada, um furinho, um arranhãozinho, um raspadinho na pele, ou às vezes até uma cutícula que você não sabe que está machucada porque você puxou, às vezes é uma porta de entrada. E aí o fungo entra quando ele manipula esse material, tá? Quais os sinais clínicos o cão e o gatinho que estão infectados com esse fungo apresentam? Bom, Bill, os sinais clínicos, né? Bill e Joca, porque hoje os dois têm interesse, o cão e o gato aqui da clínica. Quais os sinais que o cão e o gato apresentam? O cão, ele tem a doença numa forma não tão grave nem tão agressiva quanto a do gato, né? Muitas vezes é comum em cães de fazenda ou de área rural ou de periferia que mexem em material de lixo, madeira, aquela madeira velha, aquele entulho que se larga no quintal e fica tomando chuva, junta bolor, junta umidade. Então aquele material é um meio muito rico para o esporo. Lixo também, então se acumula em regiões, principalmente de grandes cidades, onde acumulam gatos abandonados para serem alimentados ou que se alimentam e se encontram, né? Aqui em Rio Preto, posso dar um exemplo, por exemplo, na beira da represa, que tem um número, né, significativo de gatinhos que vão lá se alimentar. Então, muitos animais já vão até lá com a doença e acabam, né, brigando, porque a transmissão é através da inoculação via mordida, briga ou alguma escarificação da pele. Então esses gatos acabam brigando entre eles, ou o cão que machuca, né, o seu narizinho durante o cheirar essa madeira ou essa matéria orgânica contaminada e pode ter a infecção local. O gato, por sua vez, os sinais são mais disseminados e feios, né? A gente tem desde animal que forma feridas que ulceram pelo corpo todo, mas geralmente inicia na face. Por quê? É pela face que é a parte da primeira briga entre gatos. Eles se arranham e se estapeiam. E nisso vem a mordida e a arranhadura na face, abriu a porta, tinha esporo na unha, já passou para esse e assim vai, tá? E ocasionalmente nós temos nós, seres humanos, que também pegamos. Como que a gente pega? A grande maioria das vezes a gente acaba pegando do gato, que está sendo medicado, ou que está sendo tratado, ou que vai sofrer uma consulta e uma intervenção, algum procedimento, e às vezes ele arranha ou morde esse tutor, ou esse auxiliar veterinário, ou mesmo o veterinário, ou mesmo o tutor que está tratando em casa um animal já doente, tá? Como a esporotricose é transmitida? É basicamente por abertura de porta de entrada em pele,
tá? De um animal susceptível ou do ser humano, por mordidas, arranhaduras, feridas, certo? Tanto do cão quanto do gato. Isso é muito importante. A esporotricose tem tratamento? Bom, graças a Deus é mais uma doença importante que tem tratamento, tá? Se esse tratamento for feito o mais precocemente possível, maiores as chances de esse animal sobreviver, a grande maioria sobrevive, a menos que ele esteja muito cheio de feridas e pode ter septicemia, infecções bacterianas oportunistas. Então, tanto o cão quanto o gato vão receber antifúngico, tá? Então, eu vou matar um fungo com antifúngico. O veterinário vai te prescrever o mais adequado. Existem alguns outros medicamentos que podem ser colocados junto, né? Ou até fazer uma monoterapia, que a gente fala, isso o veterinário vai ver se ele entra com uma droga primeiro ou depois entra já com as duas. Enfim, nós temos algumas medicações antifúngicas que nós usamos na rotina da clínica que são bem eficientes para o esporo. O único problema é que a gente vê, principalmente em gatos com múltiplas feridas e com muita crosta, infecção bacteriana secundária, é que eles também precisam, às vezes, de um auxílio para fechar essas feridas contaminadas por bactérias. Então, às vezes, o veterinário vai ver o seu caso, né, e vai te passar também um antibiótico para o animal, enfim, alguma coisa para diminuir essas portas de entrada, para poder utilizar um antifúngico mais eficazmente, tá? Mas não são feridas que são de difícil diagnóstico. Então, o veterinário vai saber colher o material, né? A gente explica para o tutor, mas a gente colhe o material dessas lesões, esse material é enviado para o laboratório, né? E aí a gente constata que é o fungo, tá? E aí já inicia o tratamento, tá certo? Legal! Mais uma lição de casa para vocês. Lição de casa sobre a esporotricose. Bora lá? Bom, pessoal, como qualquer doença infecciosa, a prevenção é conhecer para prevenir, né? Então, a gente sabendo que o animal tem a doença, como manipular, né? Então, existem formas que a gente tem, alguns colegas internam para não deixar o animal poder arranhar esse tutor, se for um animal mais difícil, né? Um gatinho mais feral ou mais arisco, porque a gente muito sabe que a maioria dos gatos no terceiro, quarto dia da medicação oral dão trabalho, né? Então a gente tem que lançar mão de algumas ferramentas, né? E existem alguns veículos de medicamento que a gente pode também utilizar para facilitar a ingestão, existem técnicas, né? Algumas coisinhas que a gente pode utilizar. Lilia, e como é que tá a esporotricose, assim? O que você tem vivenciado aqui em Rio Preto, que a gente sabe que coisa aqui tá feia, né? Então, dê o seu depoimento e conta um pouco pra gente da sua experiência. Sim, assustador, e mais assustador ainda as pessoas quererem levar o animal para eutanásia. É uma doença que tem cura, o tratamento é tranquilo, não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala por aí, eu vou pegar, vai passar, não pega fácil. Eu há 8 anos cuido de animal com esporo, eu peguei uma vez porque eu vacilei, porque eu deixei um animal me morder, porque ele chegou muito cheio de feridas. E depois nunca mais. Então, tem várias maneiras de você também medicar o animal sem pôr a mão no animal. Então, o que é o primeiro passo? Procure alguém que te instrua, depois no veterinário, né? Restringe esse animal. Eu não posso deixar ele solto, porque ele pode passar para os outros animais. Prende num quartinho da sua casa, prende num banheiro, consegue uma gaiola no seu veterinário, prenda ele. É só querer, né? É só querer, né? E vários tutores me procuram e eu trato desses animais que não são meus para os tutores. E aí a gente medica no sachê, abre, eu uso itraconazol, que é prescrito. E quando melhores. Chega muito ruim, os 10 primeiros dias eu dou iodeto. Isso, que é uma segunda droga que a gente pode usar sozinha ou associada, perfeito, é isso mesmo. E também uma boa ração, porque quando ele está debilitado, eu dou uma ração super premium. Exato. É a primeira coisa que eu faço para eles. Procuro dar e sachê, porque você mistura o iodeto e você não precisa nem pôr na mão. Olá, pessoal, uma dica legal, né? De quem trata vários ao mesmo tempo, que chega a tratar 5, 10 de uma vez. Eu estou com 8 hoje no abril. 8 com esporo. Então, assim, é mais do que a gente tem na clínica no dia a dia, né? Então, essas dicas são muito interessantes para você perguntar para o seu veterinário, posso utilizar isso? Ou nos primeiros dias deixa internado com algum colega, ou às vezes com algum protetor que domina um pouquinho mais o manuseio do gato.
os primeiros dias são os piores, né? Que tem mais feridas, então mais porta de entrada ou porta de saída, digamos assim, né? Do fungo. E lança a mão dessas ferramentas, né? De usar o sachêzinho, deixar eles um pouquinho famintos, né? Não é maldade, tá, gente? Mas aumentar o intervalo das refeições para que a hora que você vá alimentar ele esteja com fome, né? Então ele não vai procurar lá o remedinho lá no meio, porque a gente sabe que o gato é mais danado que o cão, né? O cão é bobão, mas o gato, né? Ele sabe que tem um negocinho lá no meio, mas se você deixa ele com um pouquinho de fome, né, Lília? Essa dica é boa. Tá? Na verdade, não é deixar o animal com fome, gente. Aumenta o intervalo das refeições. Vamos lá. Porque pro gato é tudo à vontade, então a gente restringe, né? Exato, tem horário. Isso, dá os horários para ele, já o que a doutora falou, tá faminto e comer muito mais fácil, porque gato é muito esperto, gente. Mas dá certo, você vê a evolução muito rápido, então não tem esse bicho que todo mundo fala que precisa eutanasiar, não, gente. Tem tratamento, não é difícil, é fácil. Hoje o CCZ em Rio Preto te dá a medicação. Se você não tem, procura um protetor, eles procura ajudam um amigo. até nisso, não é desculpa. Eutanásia não é desculpa para gatinhos com esporo. Exato. Se você gosta do seu gato, né? E eu peguei, sou uma prova viva, dói pra caramba. Os médicos não estão preparados para saber se é esporo ou não. Eu fui em 8 médicos para descobrir que eu estava com esporo. É uma doença nova, então não vem. Às vezes um veterinário faz o link porque tá tratando com esporo. É esporo, né? Exatamente. E é só tratar também, gente, ninguém vai morrer por esporotricose. Então, se você acontecer de você ser arranhado ou mordido, faz 8 anos que eu trato. Eu peguei uma vez porque eu vacilei que chegou um gato muito feroz e eu fui mexer nele. Né? Mas é só tratar também como animal e tá tudo certo. Tô perfeita. Então é isso, gente. É amor, gente. Exato. Quando a gente tem vontade, né? Então, algumas coisas que a gente tem que lembrar, né? Tomar cuidado, se um animal tiver esporo, tomar cuidado com essa arranhadura durante o tratamento, né? Aqui algumas fotos de animais com esporo, então com várias... esse foi o primeiro paciente que eu peguei, o da esquerda, né? Para quem olha, estava totalmente disseminado. Esse caso tem mais de 20 anos, né? Bem antigo. Esse aqui que está junto do lado de cá já é um caso que a gente atendeu na clínica por aqui, né? E assim são vários, né? Existem aqueles animais que vão para a rua e voltam com ferida já, mas esse animal estava todo machucado de briga, então a gente teve que cicatrizar as feridas e sobrou uma. Aí falei, biópsia dá uma, porque o resto era ferida de mordida. Mas tinha uma que não cicatrizava. Não, já era para ter cicatrizado. Então, a importância, fizemos a citologia. Esse caso aqui é um outro caso, que até a Lília passou pra gente, né? Que também é um que veio com muita ferida, né, Lília? E que já tá bem bonitinho, já tá comendo sozinho, ganhando peso. Aceitando carinho, porque ele era super feroz. Exato. Eles sentem que estão sendo cuidados, né? E gente, tem aquela recompensa. Eles sentem, eles são gratos. E assim, uma conscientização que eu peço para a população: se você vê um gatinho com ferida na rua, leve para alguém cuidar, não deixa chegar no ponto de ele ser tomado. Então, uma feridinha, já leva logo, ou procura uma proteção. Morre com dor, morre com infecção. Gente, e pior, larva de mosca. Não tem coisa pior do que o bicho tá todo enferidado, morrendo e as larvinhas comendo ele vivo. Olha, isso dói, é muito triste. Eu senti muita dor, minha família ficou brava comigo. Agora você vai parar? Eu falei, não, agora que eu vou Agora é que eu vou, agora é que eu... A dor que o animal sente é surreal. Então, hoje, mais do que nunca eu trato mesmo, eles ficam maravilhosos, são gratos com a gente. Eles chegam todos bravos, ferozes e voltam com carinho, pegando no colo. É a gratidão de você salvar uma vida. Isso é muito legal. Então, gente, de novo, a culpa não é do gato. Ele também é vítima de mais uma doença infecciosa, né? Que está rodando o nosso planeta. E uma coisa que a gente sempre fala, né? O importante é organizar. Então, é organizar a comunidade, organizar os protetores, os veterinários também, que muitas vezes ficam em outros patamares e não tem essa relação de explicar, ajudar, né? Porque é uma via de mão dupla. Vocês mandam os bichos pra gente e a gente precisa de vocês para muitos bichos que a gente não consegue tratar, né? Não consegue acolher. Então, é uma via de mão dupla. Aqui na cidade de São José do Rio Preto, que é a cidade mais perto aqui da clínica, né, que é em Badi, a gente está tendo muitos animais na rua, então por isso que a gente tá falando dessa doença. A toxo até que não, ela é menos comum, apesar de que eu peguei um cachorro essa semana com toxoplasmose. Mas, esporo, sem dúvida nenhuma, todos os veterinários estão tendo casuística semanal, assim, alguns mais, outros menos, dependendo do bairro, mas virou uma epidemia, né? São Paulo, Rio de Janeiro, epidemia. Sim. Por causa dos gatos de rua.
que brigam, transmite para o outro. Então, assim, é um problema na saúde pública. E Sim. não adianta pegar esse monte de animal e sacrificar. Falta de apoio governamental. Exatamente, né? é ter uma ação de saúde pública. Pegue os animais, trate, castre e faça um sistema de adoção. Porque- Infelizmente, tem que parar isso. Não tem como. Mas sabe o que acontece? Assim, até abrindo um parênteses, nós somos protetores, a gente não tem uma ajuda governamental, porque a gente não tem uma ONG registrada. É tudo É tudo privado. privado, do nosso bolso, do nosso esforço, faz uma rifa, doação, pede ração, pede medicação. Então, assim, é uma luta constante e diária, sabe? Pra gente. Então, se a gente consegue fazer para vários animais, se cada um fizer para um, já ajuda. Né? Então, Exato. assim, tenha consciência da população. Ah, o governo não ajuda, eu não vou fazer. Gente, o governo também não me ajuda. E são coisas importantes em dois fatores. Uma, que é o fator que hoje está até na moda, que a gente fala de saúde única. Não adianta eu querer ter minha casa fechada, saudável, se o bicho que está na rua está doente na frente da minha casa. Uma hora ou outra isso vai chegar para mim. Então, assim, não adianta a gente se fechar, mudar de país e para outro, né? A gente tá aqui agora, onde a gente for vai ter problema. Então, a gente tem que aprender a enfrentar, né? E não é resolver a hora que estoura o problema, é evitar. É a prevenção. E a prevenção faz como? Pegou um animal, adotou, comprou, enfim, vai no veterinário, pergunte o que fazer, quais as vacinas, quais os remédios, quais as doenças. Adoeceu, leva, faz o diagnóstico, trata. Então é essa via que é muito importante, né? A A responsabilidade. responsabilidade, a posse ser responsável, né? Então lição de casa, tratar o gato com o médico veterinário que vai passar a medicação para o peso certo, pelo período certo, não pode tratar, converse com o veterinário, que ele às vezes vai ter alguém que ajude você a tratar, né? Eu tive muitos pacientes que eram de pessoas idosas. Aqui no interior, principalmente aqui em Badia, eu tenho muitas senhorinhas com vários gatos, né? 20 gatos, 30 gatos, as gateirinhas. E elas que vão tratar. Que dó, né? Então eu tive 2 senhorinhas de idade que pegaram. É muito trampo, gente. É. É muito trabalho. Tomar cuidado, orientar, né? E lembrar que a culpa não é do gato, né? Sempre lembrar de levar para fazer as vacinas para as doenças infecciosas e de orientação para as doenças infecciosas que não tem vacina. E lembrar que o veterinário não é, hierarquicamente, ele está aqui para ajudar. Ele não está acima de você, do seu animal. Então pergunta, né? Não vai na internet pegar coisa errada, que aí vai ver medicamento errado, vai falar que é para sacrificar, vai falar que pegou, que não sei, tá? Tudo acontece. Então, é informação. Esses 2 casos que tá comigo de esporo, que eu falei que é de tutor que eu tô cuidando, eles iam levar pra eutanásia. E aí eu não deixei, então tá comigo cuidando. Então, tipo, não é casos que eu tirei de clínica veterinária nem nada. É que eles falaram que é pra eutanásia. Eu falei, então traz que eu vou ver o que eu faço. Era de tutor, e eu tô cuidando e eles estão ótimos. Vivos, né? Isso acontece. Então tá. Filha, muito obrigada. Eu que agradeço a tá? oportunidade. Foi um prazer conversar com você, ver a tua experiência. Se você quiser falar mais alguma coisa, falar do seu serviço, do seu trabalho, do seu projeto, fica à vontade, tá? Sempre que precisar, nós estamos aqui como clínica ou mesmo como Petcast falando, Ana, vamos falar de tal coisa. As portas estão sempre abertas para vocês, tá bom? Obrigada, pessoal. O que eu tenho a dizer é que para toda a população se conscientizar também e ajudar as protetoras, né? Nós somos particulares, então se todo mundo ajudar uma protetora, vai melhorar. É isso aí. Fazemos a nossa Doações, parte. Doações, né? Pode visitar o abrigo, tá Como aberto. você tem página, tem... Eu não tenho Tem o página. WhatsApp que responde pelo abrigo, pode passar. Só o meu WhatsApp pessoal mesmo, que é o 991347109, DDD 17. Mas é tudo mais quieto, não faço muita propaganda, para não ficar um despejo de animal, senão daqui a pouco estão lá na minha porta 10, 12 animais por dia despejando. Eles fazem isso em clínica, imagina a protetora, né? É isso. Então tá bom. Então, pessoal, por hoje é só e até o próximo.